Beleza, mano? Eu vou aqui resolver aquela questão lá que o Senna passou em aula, né? Eu vou desenhar aqui a estruturinha. É isso daqui, né? Aí tem um apoio móvel aqui, um apoio fixo aqui, e aqui tem uma barra que está sob efeito de temperatura, né? Esse daqui, se eu não me engano, é o ponto B, né? Esse daqui é o C, esse daqui é o A. Essa é a barra 1, essa é a 2, essa é a 3. A questão quer saber o N3, né? Beleza. A primeira coisa que é interessante para fazer nesse exercício é já fazer as relações de equilíbrio, né? Para a gente conseguir as primeiras equações, para saber quais são as direções das normais e por aí vai, né? Então, equilíbrio é sempre bom fazer de início. Então, para equilibrar, eu vou fazer aquele procedimento que o Senna passou em aula, que é isolar a estrutura rígida e substituir as barras que estão acopladas a essa estrutura e apoios, enfim, forças, por forças correspondentes, né? Então aqui tem um devido ao apoio, aqui tem um devido à barra 1 e aqui tem um devido à barra 2. Beleza. Por equilíbrio, eu sei o seguinte, só para ficar claro, esse daqui é o ponto B e esse daqui é o ponto C, né? Vamos lá. Por equilíbrio, eu sei que a somatória de momentos em relação a C é igual a 0, né? Vou colocar já o nome das normais, né, para poder facilitar. N2, aliás, aqui é N3, né? N3, N2 e aqui é N1. Isso. Então, eu fazendo o momento igual a 0 no ponto C, eu descubro que o N3 raiz de 2, N3 raiz de 2 é igual a N2, né? Essa daqui é a primeira equação de equilíbrio. E eu fazendo o momento igual a 0 em relação ao ponto B, eu descubro que o N1 é igual a N1 é igual a N3, né? Certo. Agora vamos direcionar, fazer os sentidos, né? Colocar os sentidos, porque isso daqui vai ajudar pra gente mais adiante quando for para fazer a deformada. A primeira coisa que a gente sabe, que isso é um dado do problema, é que esse N3 aqui, ele é de tração, porque como essa barra aqui, ela tende a encurtar, ela tende a puxar toda a estrutura, né? Ou seja, ela está tracionando. Embora ela encurte, ela encurta sob o efeito de uma temperatura. Então ela encurta, o efeito dela de encurtar é contraposto à normal dela, que tende a fazer com que ela se alongue, né? Então por isso que essa N3 aqui ela é de tração. Em relação deixa eu pegar aqui, em relação a N2, eu posso saber que quando eu faço a somatória de momento em C, o N2 ele precisa ter essa direção aqui, porque ele tende a girar, o N2 tende a girar a estrutura nesse sentido, justamente porque o N3 ele tende a girar a estrutura no sentido oposto. Tipo, para o somatório ser igual a 0, eles não podem girar a estrutura no mesmo sentido. Vou colocar um 3 aqui. Beleza. E quando eu faço somatório de momento em B igual a 0, eu descubro que o sentido de N1 é esse daqui, justamente pelo mesmo motivo do anterior, né? Só a questão de rotação e tudo mais. Beleza, essa daqui é a parte de equilíbrio, é a mais fácil, né? Achei essas duas equações,
é importante até falar o seguinte, esse problema ele é hiperestático justamente porque eu tenho mais incógnitas do que equações. Eu tenho 3 equações de equilíbrio e 4 incógnitas. Isso daqui também é incógnita, né? Esse apoio aqui. Então por isso que eu não consigo determinar as normais somente com o equilíbrio. Né? É um problema de hiperestático de primeiro grau, se eu não me engano. Enfim, isso não influencia muito agora na resolução. Então, bom, sabendo disso, dá pra gente fazer agora, partir para o segundo passo, que é a questão de compatibilidade, né? Ou seja, a gente vai ver a deformada da estrutura. Compatibilidade. Vamos em busca aqui da equação de compatibilidade, da D. Beleza, eu vou copiar essa estrutura aqui para agilizar. Colar aqui, bonitinho, vou apagar o que não é importante, qualquer coisa eu vejo no desenho de antes, né? Beleza. A estratégia é a seguinte: tem um ponto de interesse que a gente quer saber, né? Que no caso é interessante esse daqui, né? E que é o ponto A, aliás. E esse ponto ele precisa, para a gente iniciar a compatibilidade por ele, pelo menos eu faço assim: eu verifico se uma das barras ou estruturas que estão ligadas a esse ponto é bem determinada, né? No caso, eu vou explicar melhor. Essa barra aqui ela é bem determinada porque ela não translada, né? Ela está em um apoio fixo que ela não translada. Essa estrutura toda aqui ela pode transladar, mas até aí não tem problema porque uma delas já é bem determinada, né? Então beleza. Sob a perspectiva dessa barrinha aqui, e aí é até importante salientar, ao invés de tentar ficar chutando para onde que vai parar a deformada, eu simplesmente traço os movimentos pertinentes a cada partezinha da estrutura, ou seja, primeiro em relação a essa barra e depois em relação a esse L. Eu não preciso fazer entender simultaneamente o que acontece, eu vejo por partes. Então é o seguinte, em relação a essa barrinha aqui, a barrinha 2, eu sei que o A ele vai alongar, porque essa barrinha 2 ela está sob tração, e ele pode rodar, né? Como eu havia dito anteriormente, essa barrinha ela não desloca, né? Beleza, ela não translada no caso. Em relação a toda essa estrutura rígida aqui, eu sei que tem 2 movimentos possíveis. O primeiro é de translação e o segundo é de rotação. Por ser rígida, ela não deforma. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ver como que essa estrutura rígida aqui, ela translada. Para isso, eu tenho que perceber o seguinte, que essa barra aqui, a barra 2 no caso, barra 1 aliás, como ela é comprimida, então o que acontece é o seguinte, ela vai ser comprimida e ela vai transladar todo esse L aqui para baixo, para trás, né? Beleza, eu fiz a translação, um dos movimentos possíveis para essa barra. Agora o outro movimento possível, então o A está aqui, né? Devido à translação. O outro movimento possível é a rotação. Então o que acontece é que, tipo, essa barra aqui, ela rotaciona aqui assim. Pronto. Esse daqui foi o ponto final, né? É o ponto em que satisfaz tanto o movimento dessa barra aqui, quanto o movimento do L, da parte rígida. Então é o ponto final de A, ou seja, o A'. Do mesmo modo eu posso falar em relação ao ponto C, que é esse daqui, né? Ele foi parar aqui em C', por quê? Porque ele pode encurtar devido ao efeito dessa barra, só que ele não pode rodar porque esse apoio não permite, né? Então ele só pode ir
ele só tem movimentos na horizontal, né? Ele não roda, ele só admite movimentos na horizontal. Então beleza. Com isso, eu vou até deixar maior aqui para poder deixar bem claro o desenho. Com isso, eu já tenho os pontos A' e C', que são os pontos que a estrutura vai estar, ou pelo menos essa barrinha aqui, AC, vai estar na condição deformada. Eu vou traçar uma linha entre A' e C' para poder evidenciar isso. Ou seja, esse A', C' é o AC na condição deformada, certo? Como essa estrutura toda aqui, esse L, ele é rígido e ele roda, né? Aliás, como ele é rígido, quando ele roda, ele mantém esses 90 graus aqui entre essas duas partes do L, né? Então, é como se eu estivesse traçando esse pontilhado aqui, e isso daqui se mantesse 90 graus. E bate aqui, né? Esse daqui, no caso, seria o nosso ΔL3, né? Ou seja, para estrutura ser compatível, eu preciso que toda ela se deforme de tal modo que quando ela bata aqui na barra 3, né, tipo, depois de ter rodado e tudo mais, ela admita esse ΔL3. Beleza, então, entendido isso, a gente vai... Eu vou só colocar os ΔLs, né? De início eu só fiz uma análise mais qualitativa do que estava acontecendo, né? Então, esse daqui é o ΔL devido à compressão da barra 1, então é um ΔL1. Esse ΔL aqui, esse comprimento, aliás, ele é esse valor aqui, né? Que é o ΔL2 multiplicado pela raiz de 2. Qualquer coisa é só pegar esse triângulo aqui e verificar, mas tem que ter cuidado para não colocar só ΔL2, porque não é verdade. Ele é o ΔL2 raiz de 2, certo? Beleza, com isso a gente descobre um negócio, que é o seguinte, eu vou colocar de outra cor para evidenciar. Esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui, certo? De tal modo que é o seguinte, o valor dessa hipotenusa é o mesmo dessa. Então eles são triângulos, além de semelhantes, eles são, tipo, tem mesmo valor de cateto, de hipotenusa, etc, né? Então, com isso, eu consigo descobrir o seguinte, que esse cateto aqui tem o mesmo valor desse cateto aqui. Vou colocar até de outra cor para deixar bem claro assim. Esse cateto aqui tem o valor desse cateto aqui. Então, eu sei o seguinte, que o ΔL3 ele é igual ao ΔL1 mais o ΔL2 raiz de 2, certo? Essa era a terceira equação que faltava. Agora, já com todas essas equações, é só questão de jogar na fórmula, né? Nas fórmulas e tudo mais. Eu vou fazer aqui no... deixa eu pegar aqui. Acho que é essa daqui, né? Ah, vai com essa cor mesmo. Cadê minha cor? Essa daqui, sabe? Isso, acho que é. Beleza. Eu vou agora resolver o sisteminha de equações, né? Eu tenho o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Vou até colocar aqui o terceiro passo. Resolver o sistema. Então é o seguinte, eu tenho eu já vou substituir, né, os valores das normais e tudo mais, né, nessa equaçãozinha aqui, nesses ΔLs.
e vai ficar o seguinte, que o ΔL3, e aqui é importante, o ΔL3 ele encurta, mas ele encurta devido à ação da temperatura em detrimento da normal, da N3. A N3 ela é de tração, mas ela encurta. Isso significa que a parcela de temperatura ela é positiva, justamente porque ela que determina o encurtamento, e a parcela da normal, que no caso é a normal de tração N3, ela é negativa. Então fica o seguinte, o delta L3, eu vou colocar direto, o delta L3 ele é igual a o alfa delta T multiplicado pelo comprimento da barra, que é A, menos o N3 A sobre A, certo? O delta L1 ele pode ser entendido como N1 multiplicado pelo A, o comprimento dela é A, né? Sobre EA. E o delta L2 raiz de 2 é o seguinte, é o N2 que multiplica, e aí é o comprimento da barra 2, que é o comprimento dessa barra aqui, que é A raiz de 2, né? A raiz de 2, A raiz de 2, e aí que multiplica esse raiz de 2, né? Vezes raiz de 2 sobre A, né? Então, para já resolver o sistema direto, eu vou substituir onde tem N2 naquela equação, eu vou colocar N3 raiz de 2. Aliás, isso, onde tem N2 na equação de compatibilidade, eu vou colocar N3 raiz de 2. E onde tem N1, eu vou colocar N3, né? Isso devido às equações de equilíbrio. Então, a gente vai ter o seguinte, alfa delta T A menos N3 multiplicado por A sobre A é igual a N1. N1 é igual a N3, né? N3A sobre A. Mais o N2, ele é N3 raiz de 2, né? Então, vai dar N3 raiz de 2. Isso daqui é o N2, né? Multiplicado por A raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre A. Dá uma verificada se está certo isso daqui. N2 é igual a N3 raiz de 2. 2 igual a N3 raiz de 2, beleza. A raiz de 2 multiplicado pela raiz de 2. Tranquilo. Agora eu vou passar esse termo para cá. E vai ficar assim. Vai ficar aqui. Isso daqui somado com isso daqui vai dar 2N3A sobre A. Mais aí esse raiz de 2 multiplicado por isso da raiz de 2 dá 2 raiz de 2, né? Então vai ficar 2 raiz de 2 N3A sobre A é igual a o alfa delta T multiplicado pelo A. Vou fazer o seguinte, eu vou cortar os A's e eu vou isolar o N3. Então N3 é igual a 2 mais 2 raiz de 2 sobre A é igual a alfa delta T. E aí, isolando o N3, eu tenho que o N3 ele é igual a EA multiplica alfa delta T sobre 2 mais 2 raiz de 2. Essa daqui é a resposta do problema, né? Vou colocar um quadradinho aqui. Importante salientar, tração, né? Como é tração, então não precisa, nem precisava, porque já está positivo. Mas eu gosto de colocar que está tracionando, né? E é isso.